CBN, Café com Política. Hora do nosso cafezinho com o cientista político Bruno Silva. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, todo mundo aí inebriado, né, diante de tanta informação das eleições dos Estados Unidos, né, gente? E o impacto, né, do resultado por todo mundo, inclusive aqui no nosso quintal, né, Bruno? Não tenha dúvida, né? Ainda mais considerando principalmente que o Brasil tem aqui nosso quintal, no interior do estado como um todo, na produção do país, sobretudo no ramo agro aí, muitas das relações econômicas, né? Também o envio de produtos ali, né? De matéria-prima que são utilizados sobretudo nos Estados Unidos. Então, obviamente, isso impacta, traz dúvidas, gera uma certa euforia / preocupação no mercado, em vários dos ativos econômicos como um todo, mas a gente precisa entender, viu, Sandra, acima de tudo, que tem dois pontos importantes aí. Primeiro, a eleição tem as suas razões próprias, as suas questões próprias lá dos Estados Unidos, mas obviamente chama a nossa atenção por conta desses desafios, sobretudo no âmbito econômico e das relações diplomáticas que virão a partir de agora, né? A gente precisa pensar mais com a cabeça, menos com o fígado também, né? Porque tem muitos que já começam a vir naquele tom alarmista, né? Mas o Lula agora vai dar ruim, não vai acontecer mais nada. Calma, uma etapa de cada vez, uma coisa de cada vez. Uma coisa é a política externa, a chancelaria tem uma relativa autonomia. É óbvio que o próprio governo aqui já tinha manifestado a nível federal, né? Já tinha manifestado a sua maior simpatia pela Câmara do que pelo Trump. Por outro lado, aqueles que são mais do campo da oposição, mais à direita, vem demonstrando o seu apoio, vem demonstrando ali o quanto ficaram felizes, contentes, até algumas lideranças regionais, locais, prefeitos eleitos, enfim, colocando aí nas suas redes sociais alguns elogios em relação a essa eleição. O clima está muito polarizado, o clima está muito dividido, mas a gente tem que pensar cada vez mais com a cabeça e não com o fígado, né, gente? Eu acho que para os Estados Unidos, de modo geral, representou o quê? Que o discurso do Trump, que é um discurso, de alguma forma, de trazer as questões que são importantes lá para o país, como a perda do poder de compra, por exemplo, né, por parte do americano médio, as questões referentes ali à imigração, embora muitas das saídas do Trump são saídas desastrosas também, diga-se de passagem, né? A sua fala ali ficou muito evidente. Tem o problema da dependência química que tem pegado muito nos Estados Unidos. Tem os próprios erros estratégicos dos democratas, que demoraram muito para poder acertar o candidato, que tiveram dificuldades do ponto de vista da inflação nos últimos anos agora com Joe Biden. Então tem fatores internos e fatores externos. É que as eleições nos Estados Unidos mexem com o ânimo de todos, dada a importância e o protagonismo de uma potência como é o caso dos Estados Unidos e o fato do presidente tomar decisões que impactam a vários lugares do mundo, né? A política externa americana pode impor novas barreiras, por exemplo, como você citou aí, o agronegócio, que impacta muito o nosso, né, terreno, e isso compromete diretamente o setor agrícola também, né? Além disso, a possível tensão nas relações comerciais, seja com a China, né, que é um dos principais parceiros do Brasil, que poderiam elevar, por exemplo, custos, gerar obstáculos também para produtos brasileiros. É esse o temor agora, até que realmente a posse aconteça, né, e as medidas sejam anunciadas. Mas confesso que num primeiro momento, Sandra, acho até um temor um tanto quanto mais ideológico do que efetivamente pragmático, para ser sincero para você, né? Por quê? Porque hoje, se a gente observar, até do ponto de vista de parceria comercial, o Brasil mantém uma intensa relação comercial com a China, através dos BRICS, vem negociando também outros espaços, e no fundo, o discurso do Trump, que é um discurso mais protecionista, ou seja, mais pró-americano e menos globalista nesse sentido, acho que é evidente pela fala dele, né? Deveria até nos preocupar menos do que muitos acabam imaginando, porque na verdade, no fundo, o que se abre é uma possibilidade de negociação de modo diferenciado. Tem que ver como é que o Trump vai lidar com a China, porque isso pode ser desastroso. Uma declaração que ele faz e uma taxação maior que ele aplica, isso se reverte de que forma? Para onde que o mercado chinês vai correr, que é um dos mercados que consome só no Brasil mais de 30% de tudo que a gente produz, por exemplo, no ramo agro? Vai correr para cá, vai correr para as outras economias capitalistas. Então é aquilo que eu falo. Toda grande mudança traz, obviamente, algumas inseguranças, algumas especulações, mas também se abre um campo vasto para você poder negociar e entender ao certo os seus interesses. O que eu penso, particularmente? O que eu penso é que o Brasil tem que aproveitar isso para agir de modo diplomático e racional, mirando principalmente nos negócios, né, que é aquilo que mais importa para a gente, nas vantagens produtivas, em questões de ordem tecnológica, enfim, uma série de temas que são importantes para nós e menos nessa dimensão ideológica como um todo, né? Até porque a gente já percebeu, se na maior potência mundial, né, essas ideologias acabam sendo do momento, né, quem somos nós aqui, né?
E Exato, olha que exato. Então, ainda comparando, né, com uhum, o nosso governo aqui, ainda tem as punições que foram previstas, né, no caso do Bolsonaro, por exemplo, de não poder ficar inelegível, né, diferente do que sim. aconteceu com o Trump, até considerando a proporção também do que acontecia nos governos. Sandri, você toca num ponto importante, perceba, né, querido ouvinte está com a gente. Isso obviamente pode alimentar, por exemplo, do ponto de vista político, uma mobilização para que de alguma forma se lute, se crie projetos, se faça algum tipo de debate na sociedade, a fim de até mesmo tentar reverter um resultado em relação a Bolsonaro, ou algo nesse sentido quanto à sua inelegibilidade em 2026. Talvez desse ponto de vista ganhe mais força até o discurso para dizer, olha, o mundo está dando uma guinada para a direita, está vendo que grandes líderes, mesmo com reveses políticos pontuais, frente à justiça ou frente a questionamentos, conseguiram reverter e tudo mais. Então, quer dizer, isso vai alimentar, obviamente, porque é uma vitória. O que a gente tem que entender de maneira mais macro, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, de maneira mais ampla? O mundo deu uma guinada à direita. Isso não quer dizer que necessariamente as próximas eleições aqui, né, alguém que o Bolsonaro apoiar, ou que o Bolsonaro apoiar, ou quem sair dessa liderança vai vencer as eleições, né? Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, por enquanto, para nós. O que quer dizer? Quer dizer que sim, a gente precisa observar o movimento, precisa entender como isso vai estar dado, como que de alguma forma isso vai estimular um comportamento, como que o Brasil vai entrar nessa lógica de negociação. Tem um fator aí que é um fator que passa por nós, que muitas vezes não conseguem compreender esse cálculo, que tem a ver com a Rússia. A Rússia é uma compradora muito importante nossa, a gente também compra, traz muita coisa de lá, tem esse conflito Rússia e Ucrânia, de repente até a Rússia pode servir como um ponto de aproximação via diplomacia Brasil e Estados Unidos. Então, assim, é um cenário muito mais complexo quando a gente começa a abrir o mapa em cima da mesa e pensar para onde nós temos que caminhar. Acho que muitas das coisas faz parte do jogo a direita comemorar, faz parte do jogo entender que é o momento, de fato o mundo está mais virado para lideranças que são lideranças que trazem um discurso como esse do Trump, mas a gente, como sociedade, como cidadãos conscientes, o que a gente tem que ter no horizonte também, uma agenda de direitos, uma agenda de questões locais que elas não podem se perder ao longo da discussão toda, né? Tem sido cada vez mais sistemático a presença de candidatos, e Trump, de alguma forma, ele, vamos dizer assim, ele encantou muitas pessoas com esse discurso, que é um discurso anti-establishment, ou seja, contra o establishment político, né? Aquela ideia de que você é um outsider, de que você é uma figura de fora, mesmo ele tendo sido presidente, que você é antissistema, né? O Javier Milei fez esse tipo de discurso na Argentina, o Bolsonaro no Brasil, quando venceu lá atrás, também fez esse tipo de discurso. Então a gente tem que entender mais a fundo que fenômeno é esse que tem feito com que essas lideranças captem cada vez mais a atenção dos eleitores e vençam sistematicamente eleições, né? É isso. Enquanto isso, vamos também acompanhando ainda o resultado das eleições municipais, viu, Bruno? A gente vem Sim. trazendo aqui os recursos que estão encaminhando na justiça, mas ainda sem o resultado efetivo. Pois é, ontem a gente estava comentando aqui sobre o julgamento do recurso do candidato à prefeitura de Jundiaí, Gustavo Martinelli, né, do União Brasil. Aí o que aconteceu? Abriram a sessão, começaram a discutir, um ministro do TSE pediu vistas e agora parou tudo de novo. Então, aí, mudamos tudo para permanecer como estamos. Isso, exatamente isso. Agora, Bruno, a pergunta é, se essa situação não se resolver até 31 de dezembro de 2024, 1º de janeiro de 2025, não haverá posse. Tem um drama aí, né? Tem um drama aí para poder... De novo, Felipe, eu sempre tomo muito cuidado, sobretudo nos comentários políticos, né, os meus amigos do direito, que vai ter alguém, em algum momento, que vai levantar a mão e vai dizer, olha, professor, olha, Brunão, depende, hein, cara? Porque tem um artigo tal, a linha X, que dá margem para essa interpretação. Então, eu sempre brinco com os meus colegas aí, amigos, né? Um abraço para todos eles também que nos acompanham aqui, que assim, eu sei que em termos de legislação depende, mas a tendência é essa que você está sinalizando. Vai ficar um verdadeiro embrólio, a gente não sabe quem efetivamente assume ou deixa de assumir. Ou se assume e depois fica aguardando uma decisão também da justiça, se couber recurso, enfim. Mas é um drama, Felipe, de novo, cai naquilo que a gente falou. Eu acho que é um drama, e é um drama muitas das vezes desnecessário. Tem que ter uma agilidade, tem que ter uma celeridade para dar uma resposta final. Nem que for para a resposta, você olha, está indeferida a decisão, ou seja, não pode assumir, não tem como, tem que fazer novas eleições ou algo nesse sentido. Mas que dê, então, um despacho de modo claro antes de fechar o ano, para poder organizar as novas eleições, porque aí toma posse quem é o presidente da Câmara, obviamente, né, que é a linha sucessória, se você não tem prefeito nem vice eleitos a partir do próximo ano, toma posse presidente da Câmara, conduz logo o processo das eleições com relativa celeridade e faz as novas eleições, né?
Então. E aí fica a própria. A gente tá falando de Jundiaí, mas também temos Tuiuti no meio da história, de uma situação Sim. que ainda acontece desde o primeiro turno. Ainda que aqui em Campinas exista uma ação contra o prefeito eleito Dário Saad, reeleito Dário Saad, a Justiça Eleitoral considera ele como eleito. Né? Diferentemente de Jundiaí e de Tuiuti, onde lá fala que não há candidato eleito. Então, é esse samba doido, né? É um samba doido. Você definiu muito bem. É um samba doido que gera indefinição. E é um samba também que complica a vida da população de alguma forma. Porque perceba, os atuais gestores também vão ter que olhar para esse cenário de forma um pouco mais detida, vamos dizer assim, e poder deixar as coisas relativamente encaminhadas, né, Felipe? Para que elas não se desorganizem, não se desestabilizem a partir de janeiro, a depender do quanto essa decisão pode ser protelada. Porque vamos lembrar que logo, logo também os tribunais saem em recesso, né? Pois é. E agora, mais no final do ano, a coisa para e aí vai ser retomado lá para fevereiro do próximo ano. E nós temos um problema em Jundiaí, que em Jundiaí há a troca do poder político em jogo, porque o candidato do governo, Luiz Fernando Machado, não foi eleito. Exato. O certo, né, é você fazer o quê? Você avançar com as negociações de transição e principalmente ter os servidores de carreira mais ou menos orientados para você poder ter a sequência da política, pensando num momento imediato, para que depois você veja as questões representativas de modo eficiente. Não é a melhor saída, mas é pelo menos uma saída para se garantir uma relativa continuidade e não ficar aquele clima de desorganização, sobretudo frente às secretarias, às responsabilidades políticas, à execução, linha de comando e etc. Que depois, mesmo que troque ministro, ou mesmo que troque secretário, enfim, ou algo nesse sentido, mas pelo menos a linha básica da política continua a caminhar, né, Felipe? Pois é. É o que a gente estava falando, né, a Sandra e eu aqui, é o que tem para hoje, né? O que tem para hoje é fazer isso. Não é muito bom, mas é o que tem para hoje. Não é muito bom, mas é o que tem para hoje, para pelo menos poder fazer essa transição, ou pelo menos começar essa transição de uma forma que a cidade não pare. Exato. Eu acho que é isso. É se apoiar principalmente naqueles que são os mais servidores de carreira, aqueles que dominam melhor as áreas, né? Dar as devidas orientações e ficar no radar, até ter uma decisão efetiva. Falar de não parar, o transporte público aqui em Campinas continua, viu? Mesmo não tendo aquela nova licitação do transporte coletivo. Por que eu estou falando isso? Porque ontem a gente também, né? Citou aqui, Bruno, a respeito de uma publicação no Diário Oficial de um decreto que subsidia 10 milhões de reais para o transporte coletivo, 7 milhões especificamente para o transporte coletivo e 3 milhões para o serviço do PAC, do transporte de pessoas com deficiência. E essas atualizações dos valores, né, segundo o que foi colocado pela INDEC, são corriqueiros, são normais, né, porque tem a lei orçamentária anual que prevê os valores gastos para o sistema de transporte. Então, esses valores são publicados no Diário Oficial, sendo uma previsão com o decorrer do ano para correção desses valores, também que necessita dessa publicação no Diário Oficial. E aí, isso acontece por diferentes situações, seja para suplementar o valor do subsídio ao longo do ano para a criação de novas linhas de ônibus, e aí inclui as linhas do BRT, a manutenção também dos veículos, mão de obra, a variação do valor do combustível, manutenção também do valor da tarifa de ônibus, isso que é considerado aí por parte dos usuários. Mas aí tem aquele detalhe também, né? É a população que paga também esse subsídio, né? Sai do nosso bolso. Ô, Sandra, eu acho que você definiu muito bem no final. Não importa se é 10, se é 11, se é 12, no final sai do nosso bolso mesmo, né? Não tem o que fazer. A gente só espera que os políticos minimamente estejam fazendo aquilo que é o mais razoável, né? Não tem também solução simples para esse assunto, ontem a gente comentava um pouco sobre ele. Acho que sim, é previsto que você faça depois esses ajustes por todos os fatores que você listou aí, que vão obviamente impactar direto, né? Valor da tarifa, mudança da questão do ônibus, se ampliar linhas, né? Enfim, combustível, tem uma série de coisas. Mas eu penso que essa é uma saída que é uma saída necessária para você poder fazer com que o sistema continue a operar.
A coisa da licitação é um drama. O Dário vem dando justificativas sistemáticas dizendo que, na verdade, isso é porque eles fizeram uma exigência muito grande frente à questão da eletrificação dos ônibus, e isso tem trazido algumas dificuldades para que as empresas apresentem efetivamente as propostas que possam vir a ser competitivas e avançar com o processo licitatório, e que, portanto, tem que corrigir, porque não adianta também você ter a melhor ideia do planeta, né? Se é que é a melhor ideia, enfim, mas você ter a melhor concepção de todas, mas na prática ser inviável a execução do contrato frente aos valores que vão ser praticados, né? E você tem uma questão que é assim, eu acho que o transporte público continua sendo um assunto que está sendo tangenciado no debate, né? A gente fala em alocação, fala em controlar para que a passagem não estoure o valor, para que não impacte diretamente nas pessoas, mas é um assunto que ainda não fez crer, vamos dizer assim, porque você tem uma mudança no comportamento do usuário, você tem um custo cada vez mais elevado e você tem um problema de mobilidade para lidar. Eu particularmente penso que está aí uma área que a Câmara deveria se concentrar com mais nitidez e com mais atividade política, no sentido de começar a desenhar um plano municipal de mobilidade urbana que passe, de fato, pelo uso do transporte coletivo, né? E aí, até chamando a atenção para essa discussão na Câmara, como esse detalhe, né, do subsídio consta na lei orçamentária, hoje Sim. a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara analisa exatamente a lei orçamentária anual. Será hoje no período da tarde, às 13h30. E aí é um assunto burocrático, né, delicado, mas que vale a atenção da população. Vale a atenção, está ainda no âmbito da comissão, né? A comissão tende a ser muito mais pro forma, né? O debate mais intenso acaba sendo levado para o plenário, mas o bastidor é importante para pensar como é que vai ficar essa questão das alocações orçamentárias, das emendas, quem vai destinar o que para que lugar, né? E acho que assim, Sandra, esse debate é um debate que ele é técnico, como a gente vem falando aqui sempre, né? Uhum. Então você tem que manter os mínimos ali de investimento em áreas estratégicas, você não pode paralisar serviço. Quando você cria, por exemplo, uma obra que é um novo equipamento público, você cria um gasto também permanente, contratação das pessoas, manutenção do prédio, enfim, uma série de outras rubricas que não tinha de gasto a existir. Então você tem que ter responsabilidade também quando você faz um processo de votação, como é a votação orçamentária como um todo. O que a gente tem visto nos últimos anos? Muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, para usar a linguagem popular. Muito copia e cola de um ano para outro, atualiza e taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, né? Como dizia lá o meme antigo, né? E as coisas continuam. Agora, eu acho que tem que ser um debate cada vez mais qualificado. Tomara, de novo, fica a expectativa, tomara de que a Câmara, seja nessa etapa da comissão, seja posteriormente em plenário, qualifique um pouco mais o debate, seja sensível às necessidades da cidade e mude a prioridade alocativa onde cabe, né? E tem audiência pública para debater também a LOA na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, também lá na Câmara, então já fica aí o aviso, o convite também para se inteirar dessa situação. Bruno, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Tem que fazer pressão, né? Senão entra naquela lógica, os ausentes nunca têm razão nessa história toda, né? Então tem que estar lá presente, tem que pressionar e tem que dar também a contribuição. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Abração, querido ouvinte aí. Excelente quarta para todos. Até.